Então você está mesmo interessado na célula, né? Continue aqui comigo, que o assunto do vídeo hoje é o complexo golgiense, endossomos, lisossomos e peroxissomos. Eu sou Natália Nascimento, a fulana que vos fala, estudante de biomedicina. O que é complexo de Golgi? Bom, meu querido colega de vida, o complexo de Golgi recebeu esse nome porque a pessoa que o descreveu pela primeira vez foi um médico italiano chamado Camillo Golgi. O complexo de Golgi é um componente citoplasmático composto por bolsas membranosas, que podem ser de 6 a 20 e são empilhadas umas sobre as outras. Qual a função, então, do complexo de Golgi? A função desse componente celular, meu caro curioso, está relacionada ao retículo endoplasmático rugoso. Então, se você não assistiu o vídeo do retículo endoplasmático rugoso, é só acompanhar o link na descrição do vídeo. No complexo de Golgi, acontecem alguns processos que modificam a proteína produzida lá no retículo endoplasmático e que foi encaminhada ao dito cujo do complexo de Golgi. Por exemplo, a glicosilação de proteínas, que para simplificar é a adição de glicídios na proteína. Esses tipos de mudanças que vão acontecer com a proteína no complexo de Golgi. Para que isso seja possível, outra função dele é a síntese de carboidratos. Para modificar a proteína, o complexo de Golgi também separa e empacota as proteínas em bolsas membranosas para serem secretadas da célula, ou seja, para serem lançadas para fora da célula para terem sua atuação extracelular. Ele também forma a organela chamada de lisossomo. Como é que o retículo endoplasmático rugoso envia proteínas para o complexo de Golgi? Meu caro curioso, isso acontece porque as proteínas saem do retículo endoplasmático e vão para o complexo de Golgi por vesículas de transição, que brotam em um, no caso o retículo endoplasmático, e se fundem no outro, no caso o complexo de Golgi. E por que isso acontece mesmo? Por conta da membrana, meu caro colega de vida. Quais são as substâncias que o complexo de Golgi secreta? Ele secreta, meu caro curioso, substâncias como enzimas digestivas, hormônios, muco, entre outros. Outra coisa importante, pessoal, que ele faz é produzir o acrossomo, que é uma grande vesícula do espermatozoide, repleta de enzimas digestivas que serão responsáveis por perfurar a membrana do óvulo na fecundação. Voltando a falar um pouquinho da morfologia do complexo de Golgi, as bolsas que compõem o complexo de Golgi são polarizadas. Elas possuem faces. A face voltada ao retículo endoplasmático é chamada de face cis. Esse é o retículo endoplasmático, tá aqui o nosso núcleo, o envoltório nuclear e o complexo de Golgi, representado em verde. Essa parte, pessoal, do complexo de Golgi que está voltada ao retículo endoplasmático rugoso é chamada de face cis, também conhecida como face formativa. Anotem aí, pessoal, isso é importante. Que é onde as vesículas com proteínas que vieram do retículo irão se fundir. E a face oposta, que é essa daqui, que é onde há o brotamento de vesículas com proteínas separadas e modificadas, é chamada de face trans, ou também conhecida como face de maturação. Bom, meu caro curioso, chega de falar de complexo de Golgi e vamos falar de lisossomos. O lisossomo é um componente citoplasmático produzido pelo complexo de Golgi juntamente com o retículo endoplasmático rugoso. Ele é uma vesícula que armazena vários tipos de enzimas digestivas, como fosfatases, que removem fosfatos de outros componentes, nucleases, que digerem DNA e RNA, proteases, que digerem proteínas, lipases, que digerem lipídios, e também enzimas que são capazes de digerir polissacarídeos. No lisossomo, existe uma substância que é responsável por manter o pH do local baixo, que é o ácido clorídrico. Ele mantém o pH em torno de 4,8, que é ideal para a atuação das enzimas lisossômicas. Qual é a função do lisossomo? Meus queridos colegas de vida,
A função do lisossomo está relacionada à digestão celular, ou seja, ele é responsável por consumir certas estruturas ou substâncias. E é por isso que ele tem tanta enzima digestiva. Ele tem dois tipos de ação, a heterofagia e a autofagia. Na função heterofágica, ele se responsabiliza por digerir estruturas ou substâncias que são capturadas do exterior da célula, repetindo, do exterior da célula, seja por fagocitose ou por pinocitose. Nesse caso, ele se juntará com a vesícula onde esse material está e irá digeri-lo. Já na função autofágica, ele digere estruturas da própria célula que estão velhas ou que entraram em desuso, por assim dizer. Nesse caso, bolsas membranosas irão englobar a estrutura e o lisossomo irá se fundir a ele, promovendo a digestão da estrutura. Mas e aí? O que acontece depois? As substâncias formadas no processo digestivo, que ainda são úteis para a célula, acabam atravessando a membrana do lisossomo e acabam indo para o citoplasma, onde será utilizada novamente. E se elas não forem mais úteis, elas ficam no lisossomo, que passa a se chamar vacúolo residual, que pode se fundir à membrana plasmática e liberar a substância para fora da célula. Esse processo, pessoal, é chamado de defecação celular. Interessante, né? Vale lembrar que o lisossomo formado e que está em inatividade, ou seja, que não se fundiu a nenhuma estrutura para fazer a digestão celular, é chamado também de lisossomo primário. E aquele que está em atividade, ou seja, que está fundido a outra estrutura, recebe o nome de lisossomo secundário. Mas, meu caro curioso, o lisossomo secundário também pode ser denominado de acordo com a estrutura fundida a ele. Querem que eu mostre para vocês? Por exemplo, um lisossomo unido a um fagossomo pode também ser chamado de fagolisossomo, ou seja, essa estrutura que o lisossomo mais o fagossomo formaram é chamada de fagolisossomo. Falta falar de peroxissomos, meu caro curioso. Acompanha comigo que já está acabando. O peroxissomo é uma organela que tem muitos tipos de oxidases. O que são oxidases? Fica a dica, pessoal. Vocês já repararam que os nomes das enzimas geralmente terminam com ases. Então, ase, no caso, né? Se você vê um nome estranho com a terminação ase, muito provavelmente se trata de uma enzima. Então, o peroxissomo possui muitos tipos de oxidases, que são enzimas capazes de utilizar o oxigênio para oxidar substâncias orgânicas. Oxidar, meu caro curioso, é combinar uma substância com o oxigênio, ou também perder elétrons. Mesmo que essa perda não seja causada por oxigênio, vai receber o nome de oxidação. No caso das oxidases do peroxissomo, elas usam o oxigênio para oxidar as tais substâncias aí. O problema é que esse processo acaba tendo como subproduto o peróxido de hidrogênio, H2O2, também conhecido como água oxigenada, que é, meu querido colega de vida, muito tóxica para a célula. Mas, sabendo disso, os peroxissomos, que não são bobos nem nada, têm também a enzima catalase, que é capaz de degradar a água oxigenada, transformando-a em água e gás oxigênio. E os endossomos, meu caro curioso? Os endossomos são vesículas formadas pelo processo de endocitose. Elas estão temporariamente na célula para serem digeridas pelo lisossomo. E se por acaso a parte do endossomo não ficou clara, deixe o link do vídeo de transporte através da membrana na descrição para vocês, pessoal. Infelizmente, sobre o endossomo e o peroxissomos, não temos muitas imagens disponíveis, por isso eu coloquei aqui para vocês só uma imagem da célula, mas vou mostrar com a setinha o peroxissomo representado nessa ilustração e o endossomo, como eu disse para vocês, ele fica temporariamente para ser depois digerido. Então, infelizmente, não está representado nesse nosso esqueminha aqui. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma conversa. Agradeço a companhia e bora estudar juntos?